Nós temos sido excelentes naquilo que nós temos? Se eu ganho 1.000, eu sei administrar 1.000? Porque se eu não sei administrar 1.000, como Deus vai me abençoar com 10.000? Se eu sou fiel no pouco, Deus pode me colocar realmente no muito? Eu tenho caráter para ser abençoado? O Senhor pode depositar mais, que eu vou continuar dependendo do Senhor, eu vou continuar sendo uma pessoa humilde, generosa, que quer aprender? O que falta nas nossas vidas não é aquilo que a gente acha que falta. Às vezes a gente acha que está faltando algo assim, raso, superficial. Não, o problema da minha vida é falta de dinheiro. Não, a gente tem oportunidades. A gente pode fazer escolhas na nossa vida. Às vezes a gente não tem feito boas escolhas sábias. Às vezes a imagem tem sido mais importante. Às vezes, como a gente falou de Lia, a Lia teve o filho e disse, agora as mulheres dirão que eu sou feliz. Ou seja, eu sou infeliz, mas o que importa é que as pessoas achem que eu sou feliz. As pessoas achem que eu estou bem. Diga comigo, por favor, o propósito da bênção. O propósito da bênção. Aqui em Esther 4:14 diz assim, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe? Tudo que Deus faz nas nossas vidas é para algo maior. Fala comigo, por gentileza. Tudo que Deus faz na minha vida é para algo maior. E quando nós não nos posicionamos, pessoal, preste atenção nisso. Nós podemos perder a nossa chance, a nossa oportunidade. A gente vê aqui na história de Esther, a gente conhece a história de Esther. A Esther, a princípio, a gente vê duas Esthers aqui. A primeira, que até por uma questão do que ela nunca viveu, a gente até entende, né? Ela era uma deslumbrada. Ela teve um momento que ela achou que ela era mais bonita, que ela era melhor, que ela estava ali, para desfrutar. Em outro momento, depois que o Mardoqueu fala com ela, ela se ligou. Ela se ligou que ela entendeu que ela estava lá por um propósito. E aí nós vemos uma outra Esther. Uma Esther que assumiu o seu lugar, uma Esther corajosa, uma Esther espiritual. Então a gente pode ter momentos assim, de ficar deslumbrado e perder o propósito. A gente vê essa característica, né, esse fenômeno que acontece com boa parte dos brasileiros que vêm para cá, por exemplo. Naturalmente, é natural que isso aconteça, da pessoa se deslumbrar. A pessoa chega, a pessoa tinha uma realidade, a pessoa tinha um contexto de casa, um contexto de carro, um contexto de vida, né? Aí a pessoa chega e ela, num primeiro impacto, né, num primeiro momento, todas as pessoas acabam tendo aquele momento de deslumbramento, tem aquela sensação que, naquele primeiro momento, que o dinheiro rende mais, né, que as coisas caminham de uma forma diferente, mas aí, quando a gente sai daquela cabeça, né, do que está passando alguns dias, aquela cabeça do turista, a gente vê, a gente se situa. E a gente precisa se situar na vida. A Esther, para ela se apresentar, não para ela ser rainha, só para ela se apresentar diante do Xerxes, ela passou 1 ano de treinamento. Por quê? Porque ela não conhecia nada. Ela era uma camponesa, era uma mulher, uma menina pobre, uma menina que não conhecia produtos de beleza, ela não comia comida boa, ela não sabia se vestir, ela não sabia como andar, como se portar, ela não sabia como andar com elegância, ela não sabia comer com elegância.
Provavelmente ela comia com as mãos, não devia ter o hábito de usar talheres. A gente sabe, né, na cultura do Oriente, muitas coisas eles vão fazendo com as mãos mesmo. E o Xerxes, ele tinha taças de ouro, ele tinha talheres de ouro. Então, para que serve isso, né? Então, para tudo, o cabelo dela, o cheiro dela, a pele dela, tudo precisou mudar. Para se apresentar diante do rei, ela precisou se preparar. Para tudo na vida nós precisamos nos preparar, pessoal. Você não vê que tem um monte de pessoas que tomam decisões na vida e elas se dão mal? Porque elas foram com a cabeça que botou elas no problema. Elas mudam de cidade, elas mudam de país, elas mudam de empresa, elas mudam de relacionamento e o problema continua lá acompanhando ela. Ela continua falando em separação, ela continua falando que o problema da vida dela é a área que ela trabalha, é o chefe dela, é a esposa, é o marido, é o país, é o governo, nunca ela. Então, para cada etapa da nossa vida, nós precisamos nos preparar. Porque nós nunca vamos ocupar uma posição alta sem nos preparar para aquele nível. Sem eu me portar para aquele nível. Por quê? Uma pessoa da realeza, uma pessoa de alto nível, uma rainha, ela não fala de qualquer jeito. Ela não usa qualquer tipo de roupa. Ela não se porta de uma forma deselegante, grosseira. Ela não fala palavrão, ela não faz piadas de duplo sentido, ou seja, ela tem um protocolo. Ela sabe o que ela deve fazer. Pessoas de um alto nível, que elas querem ocupar um alto nível, elas não são pessoas comuns. Isso é da mente. Porque antes dela se apresentar diante do rei, ela teve essa preparação, ela não era rainha ainda. Então não é uma questão financeira, uma questão de estar num lugar, é uma questão da pessoa saber quem ela é e onde ela quer chegar. Então se a gente quer coisa grande, a gente precisa ter mente grande. A gente não pode querer ocupar um lugar apenas por ocupar. Todo mundo aqui já viu aquelas histórias, né, das pessoas que ganhavam na Mega Sena agora no final do ano. Ganhavam 300, 400 milhões, se tornavam milionárias. Mas a palavra diz que uma das piores coisas que existe é o escravo que vira rei. Para mostrar que o problema das pessoas não é falta de dinheiro. É falta de mente para aquilo. É falta de preparo para ocupar aquela posição. Então a pessoa até fica milionária, mas em 3, 4, 5 anos, ela está pior do que quando ela ficou. Aquilo se tornou uma maldição para a vida dela. Porque ela não treinou a mente dela. Porque sem treinamento, pessoal, se Deus me abençoar com mais, eu vou ficar mais arrogante. Se Deus me abençoar com mais, eu vou me endividar mais. Se Deus me abençoar com mais, Ele não será exaltado através da minha vida. Porque a minha vida é um reflexo daquilo que eu acredito. Quantas pessoas que foi Deus abençoar a vida dela, ela parou de buscar Deus. Enquanto ela chegava de moto, molhada na igreja todos os dias, porque ela queria vencer, ela tinha uma fome. Quando ela foi abençoada, Deus abençoou com uma empresa que começou a dar resultados, um bom carro, aí já estava corrido, já estava longe, já estava difícil, já o trânsito estava mais pesado. Então ela mostrou para Deus, o Senhor não pode me abençoar. Eu não estou preparado para as bênçãos ainda. Porque aí eu começo a maltratar as pessoas, aí eu não dependo de Deus, aí eu começo a botar dificuldade em tudo. Então, em tudo na vida nós temos que treinar. A gente vê que nesse processo de Esther, ela foi treinada na obediência, ela foi treinada na humildade, ela ouvia as direções do Hegai, e ela não era assim, de novo o Hegai me enchendo a paciência, falando que eu tenho que usar isso, não posso usar isso é feio, isso não é elegante. Não, ela tinha interesse. Algo que falta em muitas pessoas é interesse. Eu quero crescer, eu quero melhorar. Me ensina. Você está falando para mim, me ajuda então.
né? Se a gente vê uma pessoa que está tendo resultado e ela vem e dá um toque e orienta e fala, às vezes não fala nada, mas eu tenho interesse de ir lá, ó, você pode me ajudar? Quantas pessoas que talvez você já viu, pessoal, histórias, né, de pessoas que hoje são muito bem-sucedidas, que no processo da vida dela, ela pagou para estagiar com pessoas de maior nível do que ela pediu para estagiar numa empresa só para receber a orientação, só para estar perto dela, só para ver como é que ela lidava com as coisas, ou seja, tinha uma humildade ali. Então Deus, a palavra tem vindo todos os dias, porque o Senhor quer que a gente ocupe um nível alto. E a gente tem que analisar, nós temos sido excelentes naquilo que nós temos? Se eu ganho 1.000, eu sei administrar 1.000? Porque se eu não sei administrar 1.000, como Deus vai me abençoar com 10.000? Se eu sou fiel no pouco, Deus pode me colocar realmente no muito? Eu tenho caráter para ser abençoado? O Senhor pode depositar mais, que eu vou continuar dependendo do Senhor, eu vou continuar sendo uma pessoa humilde, generosa, que quer aprender? Então é muito mais profundo. O que falta nas nossas vidas não é aquilo que a gente acha que falta. Às vezes a gente acha que está faltando algo assim, raso, superficial. Não, o problema da minha vida é falta de dinheiro. Não, a gente tem oportunidades. A gente pode fazer escolhas na nossa vida. Às vezes a gente não tem feito boas escolhas sábias. Às vezes a imagem tem sido mais importante. Às vezes, como a gente falou de Lia, a Lia teve o filho e disse, agora as mulheres dirão que eu sou feliz. Ou seja, eu sou infeliz, mas o que importa é que as pessoas achem que eu sou feliz. As pessoas achem que eu estou bem. Às vezes a pessoa tenta manter um padrão que não é para ela ainda. A gente falou isso esses dias. Se não mudar, falamos isso na segunda-feira passada. Se nós não mudarmos o padrão, 2026 vai entrar do mesmo jeito de 2025. O que nós temos declarado? 2026 já começou na nossa vida, ou seja, o padrão velho ficou em novembro. Porque se eu estou declarando aqui uma mudança na minha vida, eu já mudei então. Aquilo já é uma realidade na minha vida, não é uma expectativa, uma promessa. Não, vou mudar até dia 31, não, mas aí acabou. O propósito da mudança é para dezembro, para mudar agora em dezembro, para chamar a atenção de Deus agora em dezembro. Eu vou esperar para 31 de dezembro para mudar. Eu vou entrar em 2026 do jeito que eu saí de 2025. E o que a bispa sempre fala? Do jeito que eu saio é do jeito que eu entro. Se eu entro com o mesmo padrão, por que meu 2026 vai ser melhor do que 25? Não tem nem lógica, pessoal. Não tem lógica, é só a gente analisar. Então a gente precisa organizar a nossa mente, a nossa vida e passar pelo processo certo, senão a gente vai viver uma vida de repetições. Fazer escolhas. Esse não é um tempo de comprar tal coisa, de viajar para tal lugar. É um tempo de organizar minha vida. Organizar minha vida, multiplicar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Será que eu sei administrar? Será que eu sei quanto entra? Será que eu sei quanto sai? Será que eu tenho reservas? Será que eu tenho disciplina? Será que eu sei dizer não? Será que eu sei esperar? Será que eu sei dizer não para mim, para a minha carne, para as minhas vontades? E esperar o momento adequado de coisas? Eu, no passado, me endividei para agradar a Mariana, por exemplo. Fiz errado. Porque depois que eu pego um problema, o que acontece? Eu vou continuar desagradando a Mariana. Por quê? Porque aí são outros problemas que geram. Então, se a gente sabe, a gente vai e conversa, porque a culpa não é dela, a culpa é minha.
Se eu não expliquei, se eu não organizei, se eu não disse, neste momento não, por causa disso, mas não, eu vou ficar quieto, eu vou ficar na minha, vou querer agradar ela, e depois alguma coisa estoura, alguma coisa não dá certo, aí então, mas você não me falou, por que você fez assim, por que agiu dessa forma? Aí no final das contas, o problema está lá do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não soube dizer não soube me preparar para algumas situações. E isso é em tudo na vida. Como é que nós vamos criar uma geração melhor do que a nossa, se a nossa não é bem treinada? Eu tenho feito uma prática, né? Que chama, não sei se eu posso dizer a teoria ou a prática, né? O exercício, não sei, dos 3 potes. Eu comprei 3 potes para cada menina e elas escreveram desse jeito. Primeiro pote, dízimos e ofertas. Segundo pote, doação, agora. O segundo pote é o do agora. E o terceiro pote é o do sonho. Ou seja, a parte de Deus é a prioridade. Essa parte, 1/3, a gente pode usar e gastar nesse mês. O outro terço, a gente tira para algo mais relevante. E assim, a gente vai ensinando algo que a gente deveria aprender. Então, estou ensinando para eles o valor das coisas. Porque para a criança não tem culpa. A criança, se deixar, ela vai te pedir tudo. E se tudo que você fala não, ela já vai entrar na crença de que o dinheiro é escasso e que eu não posso pedir. Aí ela cresce aqui cheia de trava. Ela não sonha, então a gente tem que guardar, a gente tem que segurar. Ela não é generosa, ela não faz, não é uma pessoa que acredita que ela pode vencer. Ela chega cheia de trava, porque meu pai me disse que nunca dá, sempre não. Mas por outro lado, se tem aquele sempre fala sim, 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 ele vai se tornar o filho pródigo. O que o filho pródigo fez? O pródigo é o quê? É o que gasta tudo, é o que gasta mais do que tem. Meu pai disse que eu posso tudo, porque quando eu tiver o meu, então entrou, saiu. Entrou, primeira semana eu já gastei tudo. Aí é aquela pessoa que está sempre com problema. Então, não é nem sim, nem tudo não. Então a gente começa a dar valor. Quer ver a Maria segurar a vontade de comprar, né? É quando chega a vez dela usar o dinheiro dela. Quando é para usar o meu, pede, pai, me faz isso, pai, me compra isso. Não, você tem o seu dinheiro, então você usa. Então deixa. Aí ela espera, ela consegue esperar. Por quê? Eu disse não? Não, eu disse você pode comprar. E isso é muito importante, porque você vai ensinando para a pessoa, desde pequeno, o valor da conquista dela. Porque se você, por exemplo, criança não tem que ganhar presente sempre. Não tem que ganhar presente toda semana, quanto mais todo mês. Senão despreza. Pode ver, a criança que fica dando presente, algumas horas, às vezes, já é suficiente para desinteressar. A gente já viu as nossas crianças, dando às vezes mais importância para a embalagem onde veio o brinquedo do que para o próprio brinquedo. O papelão virou uma diversão mais divertida do que o próprio brinquedo em si. Então, se a gente não ensina desde pequeno, a gente cria gente desequilibrada. Esse país, por exemplo, é um país de gente desequilibrada, né? De gente consumista. Tá tão baratinho. Nossa, vou ali no Dollar Tree, vou ali no Five Below, faça festa. Não é só $1, só $2, $3. E aí você compra um monte de bugiganga e porcaria que, na verdade, só vira lixo. Só vira lixo lá na sua casa. E é um dinheiro que você realmente rasgou, jogou dinheiro fora. Porque aquilo não teve serventia, não teve relevância. Então perceba isso. A gente precisa ensinar isso, mas a gente precisa aprender. O Xerxes, pessoal, se a gente ler, eu não vou ler essa parte para você. O Xerxes, ele levou 180 dias
para mostrar tudo que ele tinha. Imagina você levar 6 meses para mostrar tudo que você tem. O que isso nos diz? Que tem muita coisa por aí, pessoal. Deus pode nos colocar em lugares que a gente não consegue nem sonhar hoje. Mas tem muita coisa por aí. Tem pessoas por aí que compram carros, compram Bugattis de 8 milhões de euros, 12 milhões de euros, 16 milhões de euros. Euros, mais caro que dólar. Então tem muita coisa por aí. Mas a nossa mente precisa ter preparo para suportar isso. Senão a gente enlouquece, senão a gente trava, a gente ou fica igual o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro e sai distribuindo por aí, ou não, que isso, nunca vou chegar nisso, pelo amor de Deus, acha. Então, se eu não sou capaz de ser excelente naquilo que eu faço, eu não posso esperar por mais. Se eu não sou capaz de ser fiel no pouco, se eu não sou fiel nos dízimos, nas ofertas, quando eu estou apertado eu tiro de Deus, Deus nunca vai me abençoar com mais. Se eu não sou capaz de cuidar dos clientes que eu já tenho, Deus não pode me abençoar com mais. Eu não dou satisfação, eu perco o prazo, eu não respondo. Ou seja, se Ele me der mais, eu só vou ter mais problemas. Só vou sujar meu nome mais rápido. Se as bênçãos que Deus tem me dado, eu tenho tido menos tempo para Deus por causa dessas bênçãos, se Deus tem me abençoado com vitórias, e a minha casa é um pé de guerra, por que Deus vai me abençoar com mais? Então é melhor Deus me tirar essas bênçãos, porque aí eu vou me unir com a minha esposa, porque agora a gente está apertado, tá difícil, está aflito, e agora a gente vai orar. Agora a gente ora na madrugada, agora a gente não perde um culto, porque agora não tem o que fazer. Então se Deus está vendo, a bênção está sendo uma maldição, Ele não está preparado ainda para isso. Então é melhor a gente tirar. Se Deus me abençoa com uma empresa, com clientes, com vitórias, e eu relaxo na fé, aí Ele vai tirar a bênção. Porque tem gente que infelizmente prioriza a bênção e não o abençoador. E o caminho do sucesso é priorizar o abençoador e não a bênção. Tem gente que faz do dinheiro o seu dono. O dinheiro é o fim, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, Não, o dinheiro é meu servo. O dinheiro é um meio para chegar em outros lugares. O dinheiro é um meio de dar uma vida abençoada para minha família. É um meio de ajudar que almas sejam salvas. É um meio para que as coisas, que eu viva a vida plena e abundante que Deus me prometeu. Ele é um meio, Ele é um servo, Ele trabalha para mim. Mas tem muitas pessoas que trabalham para Ele. Eu preciso dele. Não. Eu preciso de Deus e Ele é um instrumento para ser bênção na vida das pessoas. Muitas pessoas inverteram isso. Muitas pessoas fazem do mamão o seu Deus, não de Deus o seu Deus. O dinheiro, na verdade, é o que a gente aprende com Davi. Nós somos mordomos. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. Tudo vem de Deus. Ele aqui foi levantado por causa da sua integridade. O José foi levantado por causa da sua responsabilidade, por causa da sua integridade, da sua disciplina. Daniel é a mesma coisa. Daniel era eficiente, Daniel não tinha onde ser pego, Daniel era íntegro, Daniel dava lucro para o reino, Daniel fechava as brechas, fechava as torneiras. Então a gente precisa entender isso de verdade. Se eu não organizar a minha vida, a minha agenda hoje, eu não consigo organizar amanhã. Se eu não trabalhar com uma organização hoje, se Deus me abençoar, porque Ele não pode me abençoar, porque são princípios. Seja fiel no pouco, no muito você vai ser colocado. Se eu multiplico um talento, Ele me dá 2. Mas Ele não vai me dar 10 de uma vez, porque eu não tenho cabeça para isso. Então, se eu não dou suporte para aquilo que eu tenho, para 10,
Como é que ele vai me dar 100? Se eu não tenho, como eu falei dos potes aqui, se eu não tenho uma disciplina para ser dizimista e ofertante fiel, fazer votos com Deus, organizar as minhas questões, gastar uma parte, investir na outra parte, guardar outra parte. Ou seja, eu estou me planejando. A gente já falou aqui várias vezes, pessoal, né, que quando a gente vê aí que aqui o americano ele tem esse hábito, né, desde sempre de guardar dinheiro, de fazer previdência privada, boa parte já tem esse hábito. Só que o problema é que eles não têm o outro hábito, que é quando a gente vê que quando eles resgatam aquela previdência privada, às vezes ele faz a festa, né? Às vezes ele juntou lá 30 anos, 35 anos, conseguiu levantar aí 300, 400, 500 mil dólares, mas depois ele vai lá, ele esquece que ele tem mais o quê? 20, 30 anos, né? Malemar, né? Aquele jeito meio doente, meio entrevado, né? Mas vai durando, né? Tem hospital, então vai vivendo daquele jeito. Então gasta tudo com hospital. É aquela vida. Aí depois precisa de ajuda, né? É engraçado, né? Que muitas vezes a gente vê pessoas pedindo ajuda, né? E ela tem carro. Você vê que é um tipo de situação diferente, né? No Brasil, se a pessoa tá precisando de ajuda, ela mora num barraquinho, não tem carro, aqui a pessoa está pedindo dinheiro, pedindo ajuda, comida, muitas vezes, e ela tem uma certa estrutura. Então, é uma realidade diferente, mas, no final das contas, o ponto é, ela não está bem. Ela não soube planejar a vida dela para o dia mau, para um momento de aflição, de dificuldade. Às vezes um problema de saúde levou boa parte do dinheiro dela, não sei. Então, Deus nos chama para essas coisas grandes. E isso começa em servir. Jesus disse que o maior é o que serve. Nossa vida tem que ser um servir. Se eu for o melhor marido, o melhor servo para a minha esposa, para a minha família, eu vou ser o melhor marido, o melhor pai. Se eu for o melhor servo naquela empresa, eu vou ser o melhor funcionário possível daquele lugar. Mas enquanto eu achar que eu tenho que fazer do meu jeito, não vai ser do meu jeito. Não vai funcionar. Porque nós somente seremos abençoados quando a gente entender que a nossa vida precisa ser para a glória do Senhor. O propósito da bênção. Qual é o propósito da bênção? É glorificar a Deus. Não é para que eu seja glorificado. É para que Deus seja glorificado. Então, quanto que o reino tem sido uma prioridade na sua vida? Analisa isso. Quanto que as coisas de Deus têm sido uma prioridade na sua vida? Esther foi levantada para libertar todo o povo. Não foi levantada para ela ficar lá fazendo jantares para as amigas. Ela foi levantada para algo grande. Então, se eu estou aqui e o propósito da minha vida, o propósito para Deus me abençoar, não for algo maior do que eu, mas for apenas os meus interesses egoístas, eu não vou sair do lugar. A gente precisa ter essa consciência, pessoal. Nossa mente precisa ser uma mente livre, porque somente livre liberta livre. Somente curado cura doente. Mas se a gente ainda continua com aquela mentalidade do vem a nós, aquela mentalidade do que me fizeram, não vou fazer nada por ninguém, a gente já ouviu isso aqui. Eu não ajudo ninguém. Quando eu cheguei, ninguém me ajudou. Também não ajudo ninguém. A gente já ouviu isso. E a pessoa acha bonito. Mas vai ver como é que está a vida. Porque não tem jeito. A palavra se cumpre, o generoso prospera. Logo, o avarento nunca prospera. O de alma generosa prosperará. Mas eu não quero ajudar ninguém. Eu não quero fazer nada por ninguém. Eu quero que Deus faça tudo, eu não faço nada.
eu fico no mesmo lugar. Deus não envelhece. Para Deus está tudo certo. Para mim que não está certo. Então, se eu ainda carrego feridas de amargura, de escassez, de orgulho, de inveja, não posso ver ninguém vencendo que eu já fecho o coração, já falo, mas também, olha aí, olha a vida dele, olha o que está fazendo. Eu sou palpiteiro, eu sou mexeriqueiro, eu sou uma pessoa que fica falando dos outros. Não vou sair do lugar. Não vou, nós precisamos crescer todos os dias. Deus não pode me abençoar, pessoal, para que os outros, eu vou matar todo mundo de inveja. Porque agora eu vou mostrar que eu venci. Vou mostrar que agora eu estou melhor que todo mundo. Não. Deus só pode me abençoar para que a minha vida glorifique a Ele. Olha como Deus abençoou aquela pessoa. Como Jabes, né? Jabes foi o homem mais respeitado daquela família, mais respeitado daquela casa. Olha que glória, que vitória. O que você fez, Jabes? Eu orei a Deus. Eu cansei de ser o causador de dores. Eu fui lá e falei, Senhor, me abençoa, Senhor. Amplia as minhas terras, Senhor. Que a sua mão esteja sobre a minha vida, me dá visão, me dá discernimento. Que o Senhor me livre de males e de dores, que o Senhor me ajude em tudo que eu tenho que fazer. Ou seja, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero mais fazer da minha cabeça eu já sei onde eu vou chegar. Cada um aqui sabe onde se meteu na coisa boa e na coisa ruim, fazendo as coisas ao próprio modo. Eu tentei assim, eu fiz assim, eu tomei essa decisão assim, eu lidei com o dinheiro assim, eu lidei com as pessoas assim, eu lidei com a minha vida assim, então eu estou assim. Então, eu sei onde eu cheguei. É como está lá em Ageu. Veja onde os seus caminhos os levaram. Então eu estou vendo, eu ajo com a minha cabeça está alinhada a Deus? Não. Então, não tem como dar certo. Porque só tem um jeito de dar certo, só tem um caminho para funcionar. O caminho da obediência, o caminho da palavra. Nós recebemos uma palavra como essa, que eu li para você, acho que 1 ou 2 versículos. Isso nos traz tantos discernimentos, pessoal. A nossa vida precisa glorificar a Deus. O propósito da bênção nas nossas vidas é glorificar a Deus. É você poder ser bênção no reino. É as pessoas terem esperança ao olhar para você. Eu lembro de onde você saiu. Eu lembro como você era. Eu lembro do que você passou. E olha como Deus te abençoou. Isso é muito importante. O preparo é fundamental. O preparar a nossa mente para algo grande. Mas se eu não tenho sonhos, eu pego o meu propósito, eu tenho coisas rasas, coisas, às vezes eu nem escrevi direito, às vezes eu fiz de qualquer jeito. Ou às vezes a minha boca está me amaldiçoando. A gente falou isso hoje na hora dos valentes. Quando Noé tinha zerado, teve o reset do mundo. Noé recomeçou o mundo. Ou seja, não tinha ali acontecendo situações, maldições hereditárias, não. Tinha zerado tudo. O Cã foi lá, expôs o pai dele, e o Noé foi lá e amaldiçoou. Maldito seja Canaã. Maldito seja vocês. Você e sua descendência. Ou seja, depois daquilo, toda a geração de Cã foi amaldiçoada. Então ficou claro o poder da palavra de um pai sobre a vida de um filho. A maldição, o negócio pegou de uma forma violenta. Só que hoje é tanta coisa, a gente se sabota de tantas maneiras, a gente fala tanta bobagem muitas vezes, que às vezes a gente está vivendo maldição dos avós, dos bisavós, dos pais, e a maldição mesmo que a gente mesmo fala, e bobagem que a gente repete dos outros. Então é tanta seta, é tanta influência, é tanta coisa negativa que a gente nem sabe de onde veio esse problema, de onde veio esse hábito, de onde veio essa maneira de reagir, de falar. É do pai, é da mãe, é do avô, do bisavô, é do ambiente que eu convivo, dos meus amigos, eu não sei. É tanta influência negativa que a gente tem por aí, que se a gente não vigia a nossa mente e a nossa boca, a gente só vai enchendo de lixo.
ali com Noé, foi até fácil de entender. Por que a minha vida é amaldiçoada? Por que nada na minha vida flui? O Cã falando, né? Foi por causa do meu pai, ó, expus ele, me amaldiçoou, minha vida está assim. Mas às vezes a gente, está envolvido com tanta coisa, notícia de lá, notícia de cá. A própria notícia que a gente recebe é um alimento. Porque está aumentando isso, a crise naquilo, isso está acontecendo, a gente está se enchendo. São palavras. Mas eu não falei, ou não foi dito para mim, mas é do que eu estou me alimentando. Os meus ouvidos estão ouvindo. O meu espírito está recebendo, eu estou tomando aquilo uma verdade. Você não vê que quando começa a ter uma série de notícias, as pessoas ficam aflitas? Elas começam a fazer planos de derrota, planos de fuga, planos de sobrevivência. O ser humano muitos vivem em modo sobrevivência. E quando você vive em modo sobrevivência, você não consegue pensar, você não consegue mudar o seu padrão, você não consegue fazer tudo aquilo que vai te mudar, vai te fazer viver um novo tempo. Lembra do faraó? É sempre um bom exemplo para a gente lembrar. Eles já trabalhavam bastante. Quando Moisés foi falar para eles adorarem a Deus, saírem para adorar a Deus, o faraó falou, mas vocês estão com tempo, hein? Vocês estão com tempo, vamos botar o dobro de trabalho aí. Vamos aumentar a cota de vocês. Ou seja, modo de sobrevivência, trabalho, tem que entregar. Alguém falou ali de oração? Alguém falou ali de sair para buscar a Deus? Não, a gente precisa entregar o tijolo, o faraó vai dar a chibatada nas costas da gente. Então, não dá para sair, não dá para fazer, não dá para sair, não dá para fazer nada. Vamos lá, precisamos terminar. Ou seja, você não pensa mais. Você já entrou num estado de prisão. Então, às vezes, a gente já está numa situação de prisão. Então, a gente precisa aprender a passar. Eu vou precisar passar. Eu vou precisar passar por um processo, eu vou precisar passar por essa situação, senão eu não mudo. Quantas pessoas que esperam as coisas chegarem no limite e às vezes nem mudar muda. Mas o sábio, ele está analisando, o sábio ele entendeu, este caminho está desalinhado. Essa maneira de viver não funciona. Eu já passei por isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vou passar a 4ª por quê? É a ignorância. Então eu preciso mudar isso. Preciso tomar a decisão hoje. Porque se eu deixar para amanhã, para o mês que vem, eu vou continuar vivendo isso. Eu tenho que pensar, eu gosto de viver isso? Sou masoquista? Não, mas eu ainda botei a força necessária para que aquilo seja mudado. Então vamos analisar isso, pessoal. O propósito da bênção é algo muito maior do que nós. O propósito da bênção da Esther foi salvar um povo. Se o nosso propósito estiver alinhado a Deus, Deus pode nos colocar num altíssimo nível para que almas sejam abençoadas, para que você seja um testemunho de vitória na vida das pessoas, para que você seja um testemunho de esperança, que leve esperança para essas pessoas. Nós estamos aqui para fazer a diferença. O povo de Deus, por onde passa, tem que fazer a diferença. O povo de Deus tem que estar sempre por cabeça. O povo de Deus tem que estar sempre por cima, mas isso não é de graça, isso não é automático, isso é conquistado através do entendimento de uma palavra como essa. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Esther precisou entender o propósito dela lá. Será que você entendeu o seu propósito aqui? Será que você entendeu? Será que está claro isso? A Esther se deslumbrou quando ela estava lá no palácio. Era muita coisa boa. É perfume, é comida, é spa, é massagem, é roupa, é joia. Muitos vieram para cá e se deslumbraram também no começo. Mas muitos, de modo geral, muitos brasileiros, como outros povos também, se mudam de lugares, vêm para cá, por exemplo, fugindo da vida.
Mas se a mente não mudar, se ela se endividava em real, agora ela se endivida em dólar. Se antes ela fazia negócios mal conversados no Brasil, agora ela faz negócios mal conversados nos Estados Unidos também. Ou seja, se a mente não mudar, os problemas também não vão mudar. É isso que o Senhor está falando, que muitas vezes a gente não está entendendo, a gente olha para fora, o problema está dentro de nós. O nosso estilo de vida precisa mudar, pessoal. O diabo ainda tem controle sobre a vida de muitas pessoas, porque muitos ainda têm feito a vontade dele. E até uma frase que a bispa disse: nós só nos tornamos perigosos para o diabo quando a gente aprende a dizer não para ele. Não, não vou fazer isso. Não, mas eu estou precisando disso. Não. Não, mas é uma necessidade. Não. Eu tenho que saber dizer não para mim mesmo, para minha carne. A Esther não teria feito nada diferente da Vasti se a postura da Esther fosse a mesma da Vasti. Eu sou a rainha, eu faço aqui os jantares com as minhas amigas. Qual é o propósito? Mais uma rainha bonita, tem tantas por aí. Mas ela estava lá por um propósito correto. Nossa vida precisa ser construída na rocha, pessoal. Nossa vida precisa ser construída em Jesus, na solidez. Nossa vida precisa ter fundamento, e o fundamento é Jesus. Então eu quero ir longe, eu quero subir alto, eu quero ir alto, eu tenho que ter uma boa fundação. Você pode ser um sobradinho, um andarzinho só. Você pode ser um grande prédio. Mas isso não depende de quanto tijolo você bota um em cima do outro, mas de quantos metros você cava e faz uma boa fundação. Então, analisa isso. Se eu quero ir longe, se eu quero ir para lugares altos, eu preciso ir para baixo. Eu preciso cavar fundo, cavar no meu coração, cavar na minha vida, porque olhe onde os meus caminhos me trouxeram. Não se preocupe mais com a sua imagem. Lembra, Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, sepulcro que foi pintado de cal, branquinho. Tem gente que se preocupa só com a tinta. Faz a fundação primeiro. A tinta não importa, pessoal, se o prédio cair. A tinta não segura o prédio. O prédio pode não ter, você já deve ter visto aquele monte de prédio no Brasil, tudo no tijolo, aquela obra mal feita, aquela coisa que não terminou nunca. Mas não caiu. Está só no tijolo vermelho. Mas não caiu. Por quê? Porque alguém fez uma fundação ali. Mas se só jogar um balde de tinta lá, aquilo lá não dura 10 minutos. Então o que vai sustentar a nossa vida é um alicerce profundo. Para de dizer não para Deus, diga sim para Deus. Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Eu vou fazer o que é necessário, eu vou parar de esticar, até arrebentar. Por que muitos ficam esticando até arrebentar, pessoal? Isso não é inteligente. Isso não é sábio. Fora do propósito não tem paz, não tem alívio. Tem gente que não tem paz. Não tem paz. O olhar dela mostra, eu não tenho paz. Mas está fora do propósito. Alinha a sua vida em nome de Jesus. Alinha a sua mente, alinha com a sua família, alinha as suas finanças. Vamos entrar no projeto de Deus. Deus tem projetos grandes para nós. O projeto de Deus não vai mudar, não vai falhar. Deus quer salvar pessoas, Deus quer levantar pessoas, e isso não vai mudar. O que vai mudar é quem Ele vai usar. Se eu não me coloco nessa brecha, Ele usa outro. Saul não quis fazer do jeito dele? Tudo bem, tem Davi. O Elias achou que ele estava sozinho, Deus falou, relaxa, Elias. Você não é a última bolachinha do pacote, Elias. Tem mais 7.000 ainda, Elias. Tem bastante ainda que tem um coração aberto. Então, se eu não entrar nos planos de Deus, a minha vida está passando. O ano está acabando, vai começar o outro. E aí? O que eu vou esperar? Vamos nos alinhar, pessoal. Vamos nos alinhar de verdade. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus.
Tome decisões nessa noite, pessoal. Quebranta o seu coração. Alinhe o seu propósito ao de Deus. Alinhe o seu propósito ao de Deus. Os corações, Senhor. Tome decisões. Diga isso. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero me tornar cada dia mais parecido com o Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu não quero mais agradar a minha vida, a minha carne, os meus interesses. Eu quero um propósito elevado. Eu quero algo além de mim, Senhor. Eu quero algo superior a isso, Senhor. Essas coisas pequenas e vazias que muitas vezes eu tenho me distraído, Senhor. Me ajuda, Senhor. Peço ajuda, Senhor. Me dá visão, Senhor. Me dá capacidade, meu Pai. Me dá inteligência, me dá discernimento, me dá sabedoria, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer a imagem, Senhor. Me ajuda a vencer a procrastinação. Me ajuda a vencer a dureza de coração, a dureza da mente, Senhor. Me ajuda, Senhor, a vencer tantas coisas, Senhor, que eu sei que estão erradas, Senhor, na minha vida. Me ajuda, Senhor. Tome decisões, pessoal. Vamos tomar as nossas decisões. Vamos fazer da nossa vida um motivo de glória para Deus. Deus quer que a sua vida glorifique a Deus. Deus quer você em altíssimas posições. Mas para isso a gente precisa acreditar, a gente precisa tomar as decisões corretas, ser firme nas decisões. Seja firme nas suas decisões. Decida, eu não vou mais, nunca mais vou passar por essa situação, Senhor. Eu vou analisar, eu vou corrigir aquilo que me trouxe até este ponto. Eu vou mudar, Senhor. Aquilo que me trouxe até este momento, Senhor, não vai me tirar. A mente que me trouxe até aqui não vai ser a mente que vai me tirar. Ela precisa ser renovada, ela precisa ser mudada. Eu preciso pagar o preço certo para parar de pagar esse preço ruim. Em nome de Jesus, Senhor. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência
Tome as suas decisões em nome de Jesus. Pegue o seu propósito, apresente ao Senhor, abra Ele, olhe para Ele e diga: Senhor, essas situações já estão mudadas, Senhor, porque o que eu estou vendo aqui, Senhor, nesses pedidos, eu sei que boa parte do que está aqui, Senhor, eu sei que não é o Senhor que precisava mudar, sou eu. Então toma a minha decisão, Senhor. Eu vou pagar o preço certo, eu vou tomar a decisão correta, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu vou cooperar. Eu vou cooperar para que essa mudança estabeleça na minha vida. Eu vou cooperar para que o Senhor opere aquilo que o Senhor quer na minha vida. Porque eu sei que o Senhor não quer que eu viva isso, o Senhor quer que eu passe por isso. Eu sei, Senhor, eu sei. Eu não quero que o meu filho passe. O Senhor, que é muito melhor do que eu, não quer também. Então eu sei, meu Pai, aqui tem o resultado de escolha, Senhor. Eu quero fazer as escolhas certas, meu Pai, eu vou fazer. Eu já estabeleci na minha mente, Senhor. Se eu tenho segurado ainda por qualquer razão, seja orgulho, seja imagem, seja qualquer coisa, meu Pai, eu quebro isso agora, em nome de Jesus. Eu quebro, Senhor, este padrão diabólico, Senhor, da minha vida. Eu quebro, Senhor, esta mentalidade endurecida, Senhor, eu quebro em nome de Jesus. Eu não aceito mais, Senhor, eu não aceito viver mais essas questões, eu não aceito viver mais essas situações, Senhor, eu não aceito, Senhor, a vergonha, a humilhação. Eu não aceito, Senhor, certas situações na minha vida. Então eu vou me humilhar diante do Senhor, eu vou me submeter diante do Senhor, porque eu sei que quando eu me submeto ao Senhor, eu me humilho diante do Senhor, o Senhor pode trabalhar, o Senhor pode me levantar, o Senhor pode me colocar numa alta posição. Eu peço, Senhor, dá visão, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, coloca, Senhor, me ajuda, abre a minha mente, Senhor, me dá força, Senhor, me dá força, me dá graça, Senhor, para que eu não volte àquele velho estado, Senhor, para que eu não retroceda nunca mais. Eu tomo essa decisão, Senhor, eu tomo posse disso, eu tomo posse da mudança, Senhor, eu tomo posse dessa transformação, eu tomo posse, meu Pai, da mudança dessas questões, Senhor. Eu não entro no ano de 2026 com essas questões, Senhor. Eu deixo isso agora, meu Pai, em 2025. Eu não entro ano novo com essas pendências, meu Pai. Eu creio na Sua palavra. Eu creio, meu Pai. Antes eu não cria. Eu dizia que acreditava, mas agora eu creio de verdade, Senhor. Eu creio na Sua palavra. Eu confio na Sua palavra. Eu creio que o Senhor está aqui, Senhor, me dando mais uma chance de mudar de vida, de mudar o meu futuro, de mudar o meu destino, Senhor. Eu creio na Sua palavra, eu creio na Sua palavra, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, não preciso mais daquilo que eu achava que eu precisava, Senhor. Eu preciso de verdade do Senhor, e não daquelas mentiras que eu me enganava. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de tal pessoa, eu preciso de tal situação. Não, eu preciso do Senhor, eu preciso do abençoador. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Eu declaro, Senhor, visão, eu declaro graça, meu Pai, eu declaro sabedoria, eu declaro vitórias para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, mentes abertas, mentes transformadas, eu declaro negócios encaminhados, meu Pai, eu declaro uma mentalidade abundante, eu declaro novos clientes, Senhor, eu declaro fluidez, eu declaro multiplicação, meu Pai, eu declaro que o nosso povo tem um propósito certo, e que o Senhor possa colocar sempre o nosso povo por cima, por cabeça, Senhor. Eu declaro 10 vezes mais, Senhor, porque temos a mente, Senhor, temos a mentalidade, a capacidade, Senhor, de administrar. Nós temos nos preparado, meu Pai, nossa mente está preparada, Senhor. Nós não vamos retroceder, nós não vamos, Senhor, nos tornar orgulhosos, autossuficientes, Senhor. Não, pelo contrário, o Senhor vai ver, Senhor, que dia após dia nós temos mostrado a fidelidade naquilo que nós temos recebido, para que o Senhor possa confiar mais nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos na vitória, nós cremos nas mudanças, nós cremos nas respostas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.